A paz de nosso Deus, meus irmãos, a paz de Jesus, graça e paz da parte de Deus Pai e seu Filho amado Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para fazer uma pregação sobre os escândalos. E é uma pregação assim, breve, rápida, mas creio que Deus vai falar grandemente com nossas vidas. E não é julgamento, não é apontar, mas é a Bíblia, é a palavra, é Jesus nos ensinando a maneira que nós devemos andar, agir, se portar diante dele como servos e servas de Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas do mundo se levantar e nós vemos aí os crentes, os evangélicos, os cristãos ficando chateado, ficando bravo porque as pessoas do mundo se levantam, não aceitam a palavra, critica, mas muitas vezes os próprios servos e servas de Deus, aqueles que se dizem cristãos, são aqueles que não aceitam o que a Bíblia diz. E se nós não aceitarmos o que a palavra diz, o que as escrituras sagradas dizem, naquele grande dia nós seremos reprovados. Nós não vamos entrar no reino do céu se nós não começarmos a praticarmos o que a palavra diz, amém? E o escândalo, ele é algo que vai barrar a salvação, que vai fazer com que nós perdemos a nossa salvação. O escândalo, ele faz não somente que você perca a sua salvação, mas muitas vezes as pessoas não se achegam a Deus, a Jesus, a Cristo, a palavra, ao Evangelho, ao ajuntamento da igreja para aprender as coisas de Deus, porque vê você que se diz sal da terra, luz do mundo, pior do que eles, pior do que aqueles que estão no mundo. Então muitas vezes as pessoas elas olham e vê o crente que é caloteiro, que é mentiroso, que quer prejudicar as pessoas, que dá facada, que briga, que deve todo mundo na praça e não paga, que faz mal, a irmã que é crente, as irmãzinhas que saem com todo mundo, fica com os jovens, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa que não presta, e as pessoas do mundo, os ímpios, eles olham e falam lá o crente. Olha o crente. Tudo isso são o quê? Maus testemunhos. São os escândalos a qual Jesus nos advertiu na Bíblia. Então este é o Evangelho de Cristo. É correção para arrependimento e salvação das almas. Irmãos, o caráter da pregação de Cristo é transformação, renovação, mudança. Nós temos o sal da terra, a luz do mundo, diferentes, mudado. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, se é que nós estamos em Cristo. Então, o Evangelho de Cristo não é sair para a igreja para ouvir funk, rock, rodar, dançar, encontrar os amigos, não. É ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Deus para arrependimento, ouvir a palavra, porque o crer vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Então nós temos que ouvir, amém? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, está na Bíblia, está no Evangelho, amém? Então, desde já, vamos entrar na Bíblia, na palavra, no Evangelho. Livro de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler aqui. Mateus 26, do 20 ao 24, amém? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muitos, começaram por um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não se houvera nascido. Amém? Então, presta atenção. Olha só, você vai falar: o que isso tem a ver com escândalo? Nós vamos aprender primeiro o ai de Deus. O ai. Jesus, ele falou assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. Então nós vamos aprender o ai de Deus. Esse ai, ele não é coisa boa, não é coisa plausível, não é que Deus está nos honrando, falando: ai de você, servo abençoado, ai é uma coisa boa. Não, o ai é a correção de Deus, é o juízo de Deus, a punição de Deus sobre a vida daqueles que vão contra as palavras dele. Então, nós vemos que Judas estava lá comendo com Jesus, meteu a mão, Jesus pôs o bocado de pão molhado na boca dele, estava lá, andava com Jesus, estava com Jesus, mas ele mesmo era um traidor, ele não aceitava as palavras. Quantos traidores da própria causa da cruz de Cristo nós temos no meio da igreja? Quantos traidores são aqueles que não obedecem a palavra, se levantam, vão contra a própria palavra que carregam debaixo de seus braços?
E Jesus falou assim que realmente ele seria traído. Estava escrito. Era lícito, o Messias seria morto. Mas ai da mão, ai daquele por quem o Filho do Homem fora traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Então tinha ali um ai. Amém? E o que aconteceu? Judas traiu, mas Judas se arrependeu. Amém? Judas se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu. Claro que ele se arrependeu. Não tem ninguém que possa falar que não houve sobre a vida dele o arrependimento. Qual a prova disso? A Bíblia? Ele foi lá, pegou as 30 moedas que ele tinha traído Jesus e ele fez o quê? Devolveu para Anás, para Caifás, para os sumos sacerdotes, para os fariseus. Ele devolveu. Aí falou, traí, pequei contra Deus, traí sangue inocente. Aí eles falaram, isso daí é contigo. Aí ele jogou as moedas de prata lá, jogou as 30 moedas e foi o quê? Se enforcar. Então ele se arrependeu. Houve sobre a vida dele o arrependimento. Os fariseus fizeram o quê? Foram mais prudentes do que os pastores que tem hoje aí, né? Os fariseus pegaram ali, eram homens do diabo, religiosos hipócritas que não obedeciam a palavra, se transfiguravam em homens de Deus, enganavam o povo, igual muitos que estão aí. Aí eles pegaram aquela moeda e falaram assim, preço de sangue. Não é lícito colocar no cofre junto com as ofertas. E compraram um campo lá chamado campo de sangue, amém? Por que mais prudente do que alguns pastores de hoje? Porque tem pastores hoje que a pessoa é do tráfico, ele recebe dinheiro do tráfico. Ele, não, o traficante tomou tiro, tomou facada, eu recebo dízimo do tráfico, eu recebo dízimo de roubo de banco, ele roubava banco, mas trouxe o dízimo para a igreja, Deus abençoou, não. É preço de morte, é preço de roubo, é preço de sangue. Não é lícito trazer oferta, dízimo para a casa de Deus, dinheiro de criminalidade. Deus não aceita, irmão. Então, o pastor aceita para andar de carro novo, comprar terreno, o templo abençoado, preço de sangue. Quantas mortes não aconteceram para aquele dinheiro chegar até ali? Amém? É outra pregação, mas só para a gente não deixar passar em branco, amém? Então, preço de sangue. Judas se arrependeu. Só que, qual o ponto que ele foi errar? Que ele errou? Se enforcou, se matou. Os homicidas não entram no reino do céu. Apocalipse 21, 8, 22, 15. Então ele se arrependeu, mas ele foi e se matou. Mas por que ele se matou? Por causa disso aqui, porque já estava escrito, porque Jesus falou, ai daquele homem, ai. Irmão, Jesus escreveu que teria uma punição, então ele ficou ali atribulado, atordoado, ele ficou ali extremamente chocado com o que ele fez e foi se enforcar. Então esse é o peso do ai. E vê Judas. Foi Judas Iscariotes. Se enforcou. Amém? E hoje nós vemos aqui, para a honra e glória do Senhor, vamos lá em Mateus 18, o ai de Deus novamente sobre a vida daqueles que vão contra a palavra dele dando escândalos. Tem um ai também sobre a nossa vida, se nós procedemos dessa maneira. Preste atenção. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, para a honra e glória do Senhor, Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai! Presta atenção. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxa e aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés serem lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranque e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Amém? Então Jesus ele estava ali com os discípulos e ele começou ali a ensinar, dizendo que nós tínhamos que se tornar como uma criança. Se a gente fizesse como uma criança, os discípulos perguntaram quem é o maior, queria saber quem era o maior. Estava ali, não tinha o Espírito Santo ainda, e queria saber quem era maior. Estava nessas divisões ainda, querendo um ser maior que o outro, até
a mãe ali de Tiago e João pediu para um assentar à direita e um sentar à direita de Jesus no reino, e Jesus falou que é o Pai que designará, amém? Isso, e não a ele, amém? Eles estavam ali querendo saber quem era maior, quem era melhor, quem era maior. Jesus falou que vocês têm que ser como criança, amém? E quem escandalizar um desses meus pequeninos, melhor se fora se não tivesse nascido. Aí ele disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo, mas ai daquele homem porque um escândalo vem. Amém? E olha que tremendo, muitos falam que não é assim, que generaliza, que a palavra não é assim. Jesus claramente ele diz aqui, tremendamente, que não pode dar escândalo, porque se der, melhor, se o olho estiver escandalizando, melhor arrancar o olho do que ficar com um olho só, do que os dois te levar para o inferno. Ele diz que é melhor tirar um pé, ou um braço, uma mão, do que com os dois serem lançados no inferno. Então, ou seja, de maneira nenhuma nós podemos ficar na prática do escândalo. É algo que nós temos que tirar de nossas vidas. Olha que tremendo aqui em Lucas 17. Olha que a palavra diz. Lucas 17:1. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse o pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Amém? Então ele disse assim: é impossível que não venha escândalo. Ou seja, vai vir escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo é vindo. Mas ai por quem o escândalo é vindo. Então, ou seja, é impossível, vai ter escândalo, vão escandalizar, vão falar mal, vão se levantar, vão fazer coisas erradas. Mas que esse escândalo não venha através de nossas vidas, porque se vier através de nossas vidas, Jesus fala: ai, melhor fora colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar, amém? Do que fazer alguém se escandalizar, do que dar escândalo, do que escandalizar alguém, do que fazer alguém dar escândalo. Ai, é um ai. É a punição de Deus sobre as nossas vidas. Assim como o ai estava sobre a vida de Judas, ai, o filho do homem vai ser traído. Mas ai, por quem o filho do homem ser traído? Melhor que esse homem não tivesse nascido. E aí, Judas foi e traiu a punição dele. Jesus, ele está falando, é impossível que não venha escândalo, vai vir, porque vão levantar, vão se levantar, vão escandalizar, vão se escandalizar e vão querer te escandalizar e vão falar mentiras, vão falar coisas, vão se levantar. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então é por isso que nós, servos de Deus, servos e servas, nós temos que andar uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que se esforçar, nós temos que lutar, nós temos que guerrear contra a prática do pecado, contra os escândalos, contra as iniquidades, porque não adianta nós estarmos dentro da igreja e não andarmos e procedemos conforme a palavra de Deus. Os escândalos vão vir através de nossas vidas e as pessoas muitas vezes não se achegam a Deus por causa de nós. Varão, coitado não, né? Assim, passando luta, coitado que eu quero dizer, está passando luta, está passando tribulação, se converteu, é uma luta travada. Aí ele vai e fala: vou para a igreja. A mulher que está querendo ir para o forró, está querendo ir para o pagode, está querendo carnaval, está querendo um barzinho com cerveja, as coisas do mundo. Ele: não, vamos para a igreja comigo. Ela: vai sozinho, você não é da igreja, vai sozinho, se vira, você não era, agora quer que esse negócio de crente aí. Aí o varão vai para a igreja, aí tá lá passando luta, orando, buscando, com uma luta. Aí fala para a mulher: vamos comigo um dia, faz para mim isso, vamos comigo, vamos lá ouvir a palavra, você vai ver, vamos lá ouvir, nós temos que buscar a salvação. A mulher: tá bom, vamos lá, vai. Chega na igreja, a mulher passa lá com a calça apertada, colada, agarrada, com os seios de fora. Ô irmão João, Pai do Senhor, dá um abraço, dá uma colada no irmão, e a mulher do varão só olhando. Aí daqui a pouco vai aquele desfile de moda, as mulheres com a saia curta, transparente, passando pra lá, com o seio de fora, sobe pra louvar, parece o funk, né? Parece que é um show de funk, a luz começa a piscar e começa: Jesus, tudo nua lá. Aí tá, vai embora, chega em casa, ele: ô irmão, esposa, gostou do culto? Como que gostou? É legal, né? Ela falou: essa é um ser vergonha.
A mulher te agarrando lá, te abraçando, lá com aquela calça apertada, com aquela saia colada, comprida, mas colada, transparente, e te colando, abraçando, beijinho pra lá, beijinho pra lá. As mulheres tudo pelada lá cantando, tava igual um show de funk lá. É por isso que você tá indo pra igreja, né, seu sem vergonha? Não, mas eu não vou pra ver isso não, eu vou pra ver Jesus. Ela, e você tá falando pra mim que eu não posso ir no barzinho? Aí ele fala, não, mas no barzinho você tá lá sentada com os amigos, os homens chegam, os rapazes, os caras chegam e pede pra conhecer e chama você pra dançar. Aí ela fala assim, eles me chamam pra dançar, pede pra conhecer, mas eu tô lá com as minhas amigas e digo não. Na igreja, as irmãzinhas chegam tudo te agarrando, pegando, tudo pelada, tudo nua, tá pior do que o bar que eu vou. E aí, que moral? É os escândalos. As pessoas hoje que estão dentro da igreja, elas querem a igreja para agradar o ventre, para agradar a elas. E a palavra? Tá dando escândalo. Eu me visto assim, o problema é meu. É seu sim, porque você vai prestar conta com Deus por Gálatas capítulo 5, 19 em diante, sobre a lascívia, a sensualidade. Mas também você vai prestar conta com Deus de todas aquelas pessoas que se escandalizaram por causa da sua vida. Todas as pessoas que não se achegam à igreja por causa dos seus escândalos. Homem é varão, é pastor, é crente, tá devendo todo mundo, dando calote em todo mundo, pega, não paga, enrola, e é pastor, é diácono, é presbítero. E as pessoas falam assim, eu vou pra igreja por causa de passei igual esse varão aí, deve todo mundo, não paga, caloteiro, enrola, enrolão. É o que mais tem. É o que? Escândalo. Irmãos, o interessante é que você prega sobre os escândalos na Bíblia, a pessoa fala, tá julgando? Não estamos julgando, estamos pregando a Bíblia. Para de dar escândalo, porque as pessoas não estão vindo para a casa de Deus, não estão se chegando, não estão se convertendo por causa de você que se diz crente, se diz servo de Deus. E aí? Só escândalo. Eu visto do jeito que eu quiser, o problema é meu. É seu mesmo, você vai prestar conta naquele grande dia pela lascívia, pela sensualidade, e vai prestar conta pelas vidas que se escandalizaram e não se achegaram na casa de Deus e não se transformaram por causa de você. Eu devo, não nego, pago quando eu puder, o problema é meu. Você vai prestar conta com Deus de todas as vidas que murmuraram, que saíram da igreja por causa que tem um pastor caloteiro, um bispo caloteiro, um evangelista, um obreiro caloteiro, um irmãozinho da igreja que está lá, mas é caloteiro. Você vai prestar conta. Elas vão prestar conta da vida delas, porque não é desculpa. Jesus fala, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, teria desculpa para os seus pecados, mas como eu vim e vos anunciei, os vossos pecados permanecem. Está na palavra, está na Bíblia. Então todo mundo tem a Bíblia. Não adianta você se justificar que existem falsos profetas aí vendendo pé de feijão, água benta, a bispa passa lá para os outros beijar o pé dela e vende heresia, vai buscar bênção no poço de Jacó, chavinha do reino do céu, vende terreno do céu, vende carnê, tem que passar no Vale do Sal para entrar na campanha e pagar. Se você não pagar, você não é abençoado, é por isso que você não vai para a igreja? Eles vão prestar conta deles que eles estão fazendo essas heresias que não são de Deus, mas você também vai prestar conta, porque a Bíblia está na sua mão, está na sua casa, tenha acesso à Bíblia. A palavra diz, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. E aí? Então, vai ter escândalo, mas ai pela mão daquele por onde vem, ai daquele por quem o escândalo vem. Então, tá varão, crente, servo de Deus, tá lá, fala palavrão, xinga, mente, engana, faz falcatrua, mexe com a mulher dos outros. Hoje o que tem de crente, de servo e serva de Deus aí, que a mulher não pode ver um homem passando que fala bobagem no serviço. Ai que pão, ai que tudo. Aí se eu pego a irmã, tá na igreja, casada. Víboras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir por frutos dignos de arrependimento? O crente, o varão, sou varão, faço a obra, benção lá na igreja, estou fazendo a obra, a gente faz a obra, eu sou diácono, sou presbítero, não pode ver uma mulher passando que está mexendo, está falando com o ímpio lá, olha lá, nossa, olha, e aí? Se diz crente? Você é crente? Você é servo de Deus? Está vindo escândalo? As pessoas falam, esse irmão, é vergonha mesmo. E aí? É os escândalos. Hoje nós vemos aí pastor em adultério, presbíteros em adultério, diáconos em adultério, irmãs do grupo de louvor na sensualidade, na lascívia, dando escândalo dentro da igreja e dando escândalo para os que estão dentro e os que estão fora. E aí? Mentiroso, mentirosa,
Vive falando mentira, vive contando mentira, não para de mentir, mente. A palavra diz, Apocalipse 21:8, 22:15, que quem mente não vai entrar no reino dos céus, os mentirosos não vão entrar no reino do céu. A palavra diz que quem mente é filho do diabo, João capítulo 8, versículo 44, tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E aí? Eu que estou julgando? Você está dando escândalo, e essa pregação não é para te julgar, é para você se arrepender. É para você se transformar, não por mim, porque eu não vou julgar ninguém naquele grande dia, nem julgo agora, estamos pregando a palavra. Se continuar na prática da mentira e da iniquidade, não se arrepender, não por mim, mas por Cristo e pela Bíblia, nós não vamos entrar no reino do céu. A minha função, a função do pastor Sérgio e dos pastores de Deus, assim como tem uns víboros aí, meu diácono pregando, tem carga agora para pregar a palavra diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E aí, não diz, pastores só que tem que pregar? E aí, tem gente que vai muito por cargo. Nós temos que ir pela palavra, pelo evangelho, pelo que está na Bíblia. Amém? É o que o pastor Sérgio tem pregado lá. O que está na palavra, o que está na Bíblia, o que está no evangelho. Amém? Se nós não se convertermos, nós não vamos entrar no reino do céu. Aí o irmão, cachaceiro, vive tomando cachaça. Irmão, pode beber, só não pode se embriagar. A irmão vai, compra um whisky, cachaça, vinho, cerveja no mercado. Aí tem o irmãozinho lá, de outra igreja ou da mesma igreja, fala, irmão, você toma umas cachaças? Toma, irmão, mas não pode se embriagar. E aí, escândalo. Aí o ímpio fala, irmão, lá, sábado, domingo, sexta, terno, glória a Deus, e aqui no mercado, olha o tanto de cachaça. Escândalo. É escândalo, tá dando escândalo. Aí fala, mas é problema deles, eu não me embriago, aí vai e bate o carro. E aí? Aí vai lá no bafômetro, irmão bêbado. E aí? Escândalo. Escândalo. Quantas vezes as pessoas no mundo falam assim, olha o irmãozinho lá cachaceiro. E aí? Dá testemunho bom da bebida, que alguém bebeu e salvou uma pessoa, estava bêbado e salvou alguém, estava bêbado e ajudou uma criança, estava bêbado e socorreu alguém, só vê testemunho de que bebeu, bateu no ponto de ônibus, matou pessoas, bebeu, bateu o carro, caiu da ponte, bebeu, causou um acidente, foi preso. Muitas vezes são crentes, servos de Deus. E aí? O que a palavra diz? Ai do mundo por causa dos escândalos. Então, ai por onde os escândalos vêm. Então, se o escândalo está vindo pela sua vida, meu, você vai pagar o preço. É por isso que nós, sermos servos de Deus, é transformação. Irmão, não estou falando que você não vai poder errar, não vai poder falhar. Poder não pode mesmo, mas se porventura falhar, errar, nós temos um advogado, Jesus o justo. Mas se nós falharmos com as pessoas, se nós demos escândalo, nós temos que se arrepender, nós temos que pedir perdão, nós temos que falar, eu falhei com você. Amém? Então às vezes nós falhamos em coisas que são simples. Eu vou dar um exemplo meu esses dias aí que aconteceu. Tem um rapaz aí que trabalha comigo e tal, e eu fiz uma limpeza em um maquinário bem complexo e bem dificultoso de limpar. E depois ele me chamou lá, ele nem trabalha lá nesse setor, mas ele é um rapaz experiente, tudo. Ele falou para mim que uma parte lá de uma válvula estava mal limpa, né? E não me mostrou nada, foi em outro turno que eu não tava. E eu falei para ele, não tava. Aí ele falou, tava. Eu falei, não tava, eu limpei. Não, aquela válvula ali, você não limpou, tava. Eu peguei lá, cara, tava suja. Eu falei, limpei tudo, meu Deus, em geral, limpei tudo, tava limpinho, limpei. Falei para ele, ele bateu o pé que tava limpo. Aí ele falou, não, tá bom então. Aí tá, né? Aí passou-se tempo, porque não é todo dia que faz aquela limpeza e tal, não vou entrar em mérito, porque não é o mesmo produto que tem que fazer essa limpeza e tal, tem produto que é mais simples, e eu fui lá. E um dia chegou, peguei uma outra geral, fui limpar lá de novo, e de repente eu baixei nesse maquinário e olhei um outro sistema lá, e eu falei, meu Deus, aquele tá sujo ali, eu nunca limpo aquilo ali recua para cá, automaticamente fica sujo. Ou seja, uma falha minha operacional, não foi por maldade, não foi por ruindade, não foi por tal que eu fiz aquilo, foi uma falha minha que realmente resultou quando ele abriu, ele viu que estava sujo e eu falei, não, eu limpei, mas não era aquela parte que eu estava teimando com ele, era outra. Só que eu falei, esse varão, o que acontece? Ele é uma pessoa que não é do mundo e tal. Ele vai falar pra mim assim, esse cara é crente, é mentiroso, meu cara é teimoso, não assume a responsabilidade. Eu peguei sujo lá, ele falou que não. Um mês e pouco depois, aquilo doeu no meu coração, quando eu descobri que foi uma falha minha, involuntariamente, eu cheguei nele e falei, varão, vem aqui,
né? Chamei o nome dele e tal. Falei, tal, vem aqui, fulano. Lembra que você chamou minha atenção, não sei o que lá? Aí ele falou, tá, lembra. Ele falou, aí eu falei pra ele, peço desculpa. Eu, por quê? Eu teimei com você que eu limpei, mas era aquele outro que eu estava falando lá. Aquilo ali passava desapercebido por mim. E eu realmente estava sujo, porque na outra limpeza aconteceu isso. Eu falei, eu nunca limpo isso, e essa peça recua pra cá, tem que limpar, senão contamina o material e tal. E eu vi que eu falhei involuntariamente, mas aquela falha minha que eu teimei com ele, que eu não fazia, e ele viu, ele pegou, e eu não estava sabendo onde era, pensei que era uma outra parte, por isso que eu falei que, não, ali eu tá limpo. E eu, quando percebi que eu falei, doeu. Eu falei, esse varão vai falar que eu sou um crente safado, que não assumo responsabilidades, que eu não assumo, que eu falo, não foi, pronto, acabou. E eu falei, desculpa, você estava certo naquele dia, há mais de meses atrás, foi mesmo, falha minha. Expliquei pra ele o que aconteceu, eu falei, eu nunca limpei aquilo ali, cara, falha minha. Ele, nossa, cara, tal. Ele volta, não sei o que, uma válvula que recua, né? Eu falei, isso, uma válvula lateral de limpeza e tal. Expliquei pra ele a situação ali, falei, falha minha, cara, agora eu tô limpando lá e você tá certo, me desculpa. Não, tranquilo, você veio, falei, não, me desculpa, porque como que vai ficar eu? Você vai falar, pô, você não assume responsabilidade? O cara não assume, o cara é falso, o cara é mentiroso, e não é, foi falha, uma falha. Mas eu fui, doeu no meu coração. Ou seja, para não dar escândalo, para não escandalizar a palavra. Muitas vezes nós vamos falhar, nós vamos errar, até voluntariamente, mas o importante é não permanecermos, o importante é nós se arrependermos, é nós falarmos, nós erramos. Eu conheço varões aí que pregava que não errava, que era santão. Nós temos que buscar santidade, mas nós vamos falhar no caminho, temos que acertar, corrigir as nossas falhas e erros a cada dia para entrar no céu, voltar atrás, não ter orgulho, amém? Eu conhecia varão que tinha orgulho, que se sentia, não errava, o santão, a ponto de errar e não falar, varão, erramos, eu peço perdão pela falha, né? Hoje está tudo caído aí, e aí, o que adiantou? Porque soberba não entra no reino do céu, meu irmão, se nós não formos humildes, nós não vamos entrar no reino do céu. Então nós temos que se acautelar, se porventura deu escândalo, acerta, há tempo, e quanto à vida, há esperança. A não ser que a palavra diz, né? Há pecados que são para a morte. Esse digo que nem ore. Está na Bíblia, está na palavra. Hebreus 10:26 diz que depois de ter o conhecimento do pecado e viver na prática, já não resta mais sacrifício. Então vai meditar nessas palavras. Por fora isso, irmão, enquanto a vida é esperança. Então se arrepende, deixa, não venha dar escândalo. Amém? Hoje nós vemos aí que por causa de escândalo de pastores, tem pessoas que estão no mundo. Então, pessoas que estão no mundo, tem pessoas que voltaram atrás, retrocederam, algumas caíram, outras voltaram para as drogas, para a bebida, para a cachaça. E por causa dos escândalos. E nós não podemos dar escândalo. Dentro da igreja, fora da igreja, sede santo em toda maneira de viver, se esforça em se santificar e santificar. Hoje virou um tabu para muitos, falar, ai, mano, varão quer ser santo, é claro, a palavra diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. A palavra diz, ser de santo em toda a vossa maneira de ver, porque está escrito ser de santo, porque eu sou santo. E ser santo não é você ficar lá, nem respirar com a boquinha assim, ó. Não, paradinho, nem se mexer, não vai nem no banheiro. Santificar é nós enfrentarmos a sujeira que está o nosso país e o nosso mundo, as podridões da política, de governantes, de oposições a governo, de governo, as sujeiras, as cabeçadas, as coisas erradas dos mundanos que se levantam contra a palavra, as coisas, as injustiças do dia a dia. E nós oramos pelas pessoas ainda, para Deus fazer o bem, para aqueles que nos fazem o mal, buscar a palavra, buscar o evangelho, fugir da aparência do mal, fugir das corrupções, como a palavra diz em Provérbios, que melhor é o pouco com honestidade do que o muito com a desonestidade. E seguimos uma vida diante de Deus, não escandalizando, seguir a paz com todos, falar com todo mundo, nossos vizinhos, o ímpio, não é ficar no portão julgando, apontando a vida de quem não está na igreja, ou de quem está, não. Mas sim, se tem um chamado, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Está aí hoje, amém? Isso tudo está acontecendo. Não sofrem a sã doutrina. Amém? Vamos aceitar a palavra. Cuidado com os escândalos. Cuidado
O que você faz com a sua vida está escandalizando, as pessoas estão olhando, estão falando, não é crente, ela não é serva de Deus, olha, jovem se agarrando, se alisando na frente da igreja, na porta da igreja, nos muros, nos matos, serva de Deus, ministra de louvor, igual tem aí, né? Pessoas que louvam na igreja, e aí? Adultérios, fornicações, prostituições, porfias, lascívias, sensualidades, vaidades. Vamos seguir a Deus. Corrupções, largar essas coisas do mundo. Cuidado, você vai prestar conta diante de Deus de tudo o que você faz com o seu corpo. Todos nós prestaremos conta a Deus daquilo que temos feito com o nosso corpo, que é bem, que é mal. Além de você se escandalizar, perder a sua salvação pelo pecado que habita em vós, e você não quer se libertar, quer se esconder atrás da Bíblia e da palavra, você vai prestar conta das vidas que estão tropeçando e não se achegam a Deus e não querem ser crentes e servas de Deus e cristãs por você que dá escândalo. Amém? Guarde a palavra no coração. Não é julgamento, nós não somos juiz. Jesus é o justo juiz e naquele grande dia ele vai julgar. Amém? E aquele grande dia, irmão, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é agora. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.